Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo, eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece, não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, é você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. No momento que você acerta os ponteiros, a doença vai embora. Se você for na floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nenhum animal de floresta para ir embora. Eles vão embora. Você não precisa convidar nenhum animal de deserto para mudar para lá. Eles mudam. Mudou a ecologia, os animais mudam. Animais de floresta vão embora, animais de deserto chegam. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. É impossível uma doença ficar num corpo saudável. Então, no momento que você melhora a sua fisiologia, que você melhora a sua ecologia corporal, as doenças vão embora. E se as doenças vão embora, consequentemente, você vai viver mais. Uma coisa chama-se idade cronológica, é a idade da sua certidão de nascimento. A outra coisa chama-se idade biológica, é a idade do desgaste do seu corpo. Eu tenho 65 anos na certidão de nascimento. No meu corpo eu tenho 51. Hoje tem máquinas que medem isso. Você pode medir qual é a sua idade biológica. Baseado em 44 parâmetros, você determina qual é a sua idade biológica. Você pode ter uma pessoa de 40 com um corpo de 50, você pode ter uma pessoa de 40 com um corpo de 30. Isso é a idade biológica. Na cronológica nós não podemos mexer. Na biológica nós podemos mexer. O que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente? A maioria das pessoas estão vivendo mais e passando mais tempo doentes. A pessoa vive 90 anos. Aos 81 anos ela desenvolve Alzheimer. Ela fica 9 anos sem reconhecer os filhos. Ela passou 10% da vida dela doente. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que no momento que você perdeu a sua autonomia, você perdeu a sua cognição, você perdeu a sua audição, você perdeu a sua visão, você perdeu a sua mobilidade, a vida não tem mais graça. O segredo é fazer igual uma lâmpada, que até o último momento de vida está iluminando. Queimou. Segundos antes de queimar, estava no seu brilho total. É isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. E para fazer isso, a gente começa pelo cérebro. Porque se eu tenho um cérebro sadio, eu tenho uma vida sadia. Porque o cérebro comanda todos os outros órgãos do corpo. No momento que o meu cérebro começa a envelhecer, não tem jeito de eu segurar os outros órgãos. Porque todos os comandos vêm a partir daí. Todos os comandos neurológicos, todos os comandos endócrinos, todos os comandos do sistema imune estão no cérebro. Mas eu tenho boas notícias para você. Hoje a neurociência mostra a plasticidade cerebral. Em qualquer fase da vida, interessa se você tem 70, se você tem 80, se você tem 90, em qualquer fase da vida você consegue ainda melhorar seu cérebro. Essa plasticidade se mantém para sempre, até você morrer. Sabe como você sabe quando a pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações são mais fortes que as suas expectativas, que as suas aspirações. A pessoa que tem mais recordações do que aspirações, você já sabe que aquela pessoa começou a morrer. A pessoa que está focada no futuro, não interessa a idade, ela está viva. Agora, ela começou a falar, usar o verbo no passado, eu fiz isso, eu era aquilo. Você vai numa praça e assiste aqueles aposentados jogando dominó, e você põe lá um gravador, você vai ver que o verbo mais usado lá é no passado. Eu fiz, aconteceu, ocorreu. Ninguém conversa verbo no futuro. Todo mundo conversa o verbo no passado. Eu recomendo para você focar no seu futuro. Não interessa a idade.
Porque é lá no futuro que você vai passar o resto da sua vida, só por isso. Só por esse pequeno detalhe. Muito bem, eu vou ser bem prático, bem objetivo. Não há necessidade de você envelhecer, de você adoecer à medida que você envelhece. Isso não é uma condição sine qua non. Você pode envelhecer com toda a saúde do mundo. Olha que coisa impressionante. Eu acho que o melhor jeito de você ficar velho é ser presidente dos Estados Unidos. Olha só. 2008, olha só. 8 anos. Esse aqui também, 8 anos, olha só. Nossa, Deus me livre, senhor. Olha que coisa. Olha o que o estresse faz. Então tem aí a água. Deixa eu conversar um pouquinho sobre água. Quanto que nós temos de água no corpo? Depende. Se é uma criança, pode ter 85% de água. Se é um idoso, pode ter 60%, 55% de água. À medida que você envelhece, você vai perdendo, você vai desidratando. Você vai ficando vai tendo menos água. A média é de 60% a 70% de água. Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Você tem um peixe no aquário, a água do aquário está suja. Bom, o peixe ficou doente. O que adianta você tratar do peixe? O peixe aqui está sendo representado pela célula. E a água pelo sangue, pelo interstício. Se você está fazendo uso de uma água errada, então o peixe, que no caso é a célula, está num aquário doente. Nós somos um aquário ambulante. Engraçado, 60% do seu corpo é água. E eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer, você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar.
Você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o quê. Você não entende. Também pudera, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. Aqui está a escala, 7,37, 7,47. Isso aqui são salmões, né? Você sabe que o salmão é rico em ômega 3, nós temos deficiência de ômega 3. Os órgãos que dependem de muita eletricidade, como é o cérebro, como é o coração, como é o olho, são muito dependentes de ômega 3. Os órgãos mais influenciados pelos ácidos graxos ômega 3 são aqueles com atividade elétrica mais intensa, como é o caso do cérebro, do coração e dos olhos. Então tem muita doença cerebral, tem muita doença cardíaca, tem muita doença oftalmológica em consequência de deficiência de ômega 3. Tá? Deficiência de ômega 3. Quando você ingere os seus alimentos, você ingere carboidratos, você ingere proteínas, você ingere gorduras. Os carboidratos no sangue vão virar glicose, as proteínas no sangue vão virar aminoácidos, as gorduras no sangue vão virar ácidos graxos, que vão influenciar os hormônios insulina, glucagon e eicosanoides. Então tem que haver um equilíbrio entre essa aqui. Moral da história, tem gordura que mata, tem gordura que cura. Nem toda gordura faz mal, esse é outro problema. Te falar que gordura faz mal, você se afastou de todas. Das ruins e das boas. Aí você desenvolve deficiência de ômega 3. Você tem deficiência lipídica. Porque te assustaram tanto com a gordura, que você parou de comer gordura, como um todo. Por que você acha que o corpo tem 30% de gordura? Porque tem que ter. Você acha que a natureza ia pôr gordura no corpo para quê? Só para te fazer mal? Não, tem que ter estrutura de gordura. Aí a pessoa para de comer gordura, desenvolve deficiência lipídica. As vitaminas e os minerais. Infelizmente, a quantidade de vitamina e mineral nas frutas vem diminuindo. E é fácil você entender isso. O solo brasileiro está pobre. Plantou, desde que descobriu o Brasil. Chega uma hora que acabou o selênio no solo. Como é que vai absorver se não tem no solo? O tomate tem menos licopeno, porque não consegue formar aquela quantidade que formava antes. Tem menos iodo, porque o iodo está ficando raro. Então, à medida que os anos vão passando, os nutrientes dos alimentos vão diminuindo. E todos eles. Conclusão, nós estamos chegando num momento que só se alimentar não é o suficiente. Você tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais. Porque só os alimentos... Aí a pessoa fala assim, ó, você não precisa tomar vitamina. É só você comer 7 tipos de fruta por dia. Levanta a mão quem come 7 tipos de fruta diferentes por dia. Não vai ter nenhuma mão levantada aqui. E olha que eu como fruta, né, Leandro? Mas 7 por dia, meu amigo, espera aí, pô. Talvez o Jason coma. Onde é que ele já foi embora? Foi comer uma fruta, então. Ele come fruta o dia inteiro. Hoje ele comeu fruta o dia todo. Hein? É. Entendeu? Então, como ninguém consegue comer 7 frutas por dia, você acaba tendo que fazer suplementação. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais a maçã que está desenhada, 8. Você comer 8 tipos de fruta por dia, tá uma beleza. Quem é que come? Ninguém. Então acaba tendo que ter suplementação. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo se cura naturalmente. Você quer melhorar? Não interessa que idade você tem. Não interessa o que você faz na vida. É muito simples. Passa a fazer uso de vitamina D3, passa a fazer uso mais de ômega 3, passa a fazer uso de magnésio, passa a fazer uso de iodo, passa a fazer uso de cálcio. Você vai ver que são os 5 elementos mais deficientes. Qualquer pessoa com mais de 50 anos vai ter isso deficiente. Vai ter deficiência de vitamina D, vai ter deficiência de ômega 3, vai ter deficiência de magnésio, vai ter deficiência de iodo, vai ter deficiência de cálcio.
Qualquer pessoa da sua família, você colocar esses 5 elementos, não interessa o que for, vai melhorar muito. Tá bom? O chá verde tem uma substância chamada epigalatecatequina galato, que é anticâncer também. Então, pessoas com câncer deveriam fazer uso de chá verde no tratamento. Tá? Chá verde. É rico em magnésio, melhora o sistema imune, é um antioxidante, tem o epigalato de catequina galato, que estimula a gene sirtuína, estimula o gene da longevidade, faz você viver mais. É a bebida mais usada no mundo, sabia disso? É, a bebida mais usada no mundo. Os asiáticos todos os usam, os chineses, os japoneses, é a bebida mais usada pelo ser humano no mundo, é o chá verde. O segredo é você preservar a saúde e viver muito. Porque automaticamente, no momento que você preserva a saúde, você vive muito. Vive muito mais do que você ia viver. Porque a maioria das mortes ocorre por doença. Ninguém morre porque ficou velho. Morre porque o coração falhou, porque o fígado falhou, porque o rim falhou, porque não deu mais, porque o sistema imunológico falhou. Você morre por doença, não pela velhice em si. Se eu consigo retirar as doenças da velhice, porque se você olha no reino animal, você vai ver que o leão, pouco antes de morrer, ainda está correndo ainda está caçando, ainda está brigando. Você vê o pássaro, ainda está voando. Você não vê nenhum pássaro, agora ele não voa mais, coitado. Entendeu? Na véspera dele morrer, ele está lá voando, cuidando da vida dele. Você olha na natureza, é só o homem que isso acontece, o ser humano. Ele adoece. A retangularização da curva da longevidade, a compressão da morbidade, é principalmente feita através de estilo de vida e nutrição. Não há necessidade de remédio. Deixa eu falar para você. Todas as vezes que você coloca um remédio na boca, o corpo não sabe o que fazer com ele. Todas as vezes que você coloca um nutriente na boca, o corpo sabe o que fazer com ele. Quando você coloca uma vitamina B12 na boca, o corpo, desde que corpo é corpo, tem vitamina B12 no corpo. Agora, ninguém tem deficiência de Prozac. Quando você coloca um Prozac na boca, o corpo fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Você coloca um beta-bloqueador na boca, o corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Aí dá um efeito colateral. Me traga qualquer bula de qualquer remédio que você quiser aqui. Eu vou lhe mostrar que tem efeito colateral. Claro que tem. Aquilo é uma molécula estranha. Então o segredo é você conseguir viver sem... Qual é a diferença de um suplemento para um remédio? Eu tomo 14 cápsulas de manhã. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vou buscar o meu café, coloco as 14 cápsulas na mesa. Quando eu volto, sempre tem um curioso. Pô, você toma remédio, querido. Eu nunca pus um remédio na boca. Oh, mas isso aqui? Isso aqui não. Isso aqui é suplemento. O que é isso? Isso é ômega 3. Ômega 3 está no meu corpo, pô. Quando eu giro uma cápsula de ômega 3, o corpo sabe o que fazer com isso. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é magnésio. Magnésio tem no meu corpo, ele sabe o que fazer com isso. É muito diferente você colocar um suplemento e você colocar um remédio. Tem gente tomando 10, 11 remédios diferentes, tudo intoxicado. Quando eu recebo um paciente que está tomando 10, 11 remédios, sabe o que eu faço? Eu paro tudo. Eles melhoram. A família fica encantada. Pô, esse médico é milagroso. Não, eu só parei os remédios. Só isso. Porque está tudo envenenado. Não precisa fazer mais nada, não. A super interessante do mês de fevereiro já está explorando esse assunto. Ele pode ser imortal. Você tem aqui, ó, 40 anos, 80 anos, 120 anos. Quer dizer, daqui, de agora para frente, o potencial é esse aqui, de todo mundo viver isso e bem. Né? Como eu disse, 85% de toda a verba para a saúde, não é só no Brasil não, no mundo em geral, são gastos nos últimos 2 anos de vida, pelo menos no mundo ocidental. Por quê? Porque você deixa aparecer a lesão primeiro, para depois dizer que está com problema. Vamos mudar isso, gente. Nós temos que fazer a medicina preventiva. Nós temos que fazer a medicina funcional. É a conversa que nós vamos ter aqui hoje à noite. Doenças relacionadas com a idade não são necessariamente uma consequência do processo de envelhecimento. Laí Ribeiro, leva essa frase de presente para você. Não são consequência. Não necessariamente. Cada vez é mais difícil encontrar uma pessoa idosa saudável, porque a maioria está doente.
Está doente por problema de estilo de vida, erro de medicamento, tomar remédio que não precisa, erro de alimentação, que é uma coisa absurda. Nós, na faculdade de medicina, temos muito pouca aula sobre nutrição. A maioria dos médicos não entende nada de nutrição. É a pior pessoa que você deve perguntar. Pergunte a uma nutricionista, um nutricionista, sabe o que você deve comer. O médico nós não sabemos nem para nós, a não ser que você estude. Eu sou nutrólogo. Eu fui e fiz o curso de especialização em nutrologia, para entender nutrição. Inclusive estou dando um curso para os médicos aqui sobre nutrição. Mas a maioria não está nessa. O médico está focado no remédio. E o que você precisa, o remédio mesmo verdadeiro seu é a nutrição certa. Então com isso nós podemos ter o quê? Um envelhecimento saudável. A pessoa pensa assim, ó, é assim, eu vou assim, aí eu vou engordando, aí vem as doenças, aí eu morro. Não precisa, pode ser assim, ó. Pelo contrário, pode ir ganhando até mais saúde com o passar dos anos. E isso é possível? É muito possível. Isso é possível para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer sexo, não faz diferença. Isso é possível. Outro problema sério, a intoxicação. Você já percebeu que a gordura do homem é diferente da gordura da mulher? Você já percebeu que o homem tem a gordura dele é dura e da mulher é fofinha? Você já percebeu isso? Aqui, isso aqui não adianta fazer lipo. Vai tirar o quê aqui? Não tem jeito, tem nada para tirar aqui. Porque isso aqui é visceral, isso aqui está dentro das vísceras. Enquanto que o da mulher tira porque é subcutâneo. Essa aqui produz venenos muito maiores. Você ter uma obesidade tipo maçã é muito diferente de você ter uma obesidade tipo pera. Essa é chamada androide, a outra é chamada ginecoide, ou ginoide. Olha a previsão, 75% das mortes em 2020 serão causadas por doenças relacionadas com a comida. Está tudo contaminado. Eu brinco e digo, viver faz mal para a saúde. É verdade, viver faz mal para a saúde, pô. Porque tem risco em tudo quanto é lugar. Está tudo complicado. Existe um novo órgão no corpo hoje chamado microbiota intestinal. É um órgão visual. Existe mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Nós somos só 10% humanos. Nós somos 90% bactérias. Tem mais bactéria no nosso intestino, 10 vezes mais bactéria no nosso intestino do que célula no nosso corpo. E essas bactérias têm bactérias patogênicas que causam doenças e bactérias que nos ajudam, bactérias boas, saprófilas, bactérias que nos ajudam. Então esse desequilíbrio é fundamental. Por exemplo, se eu tomo um antibiótico cronicamente por 5, 6, 7 dias, eu destruo grande parte da minha defesa imunológica. A defesa imunológica vem do intestino. Os chineses já diziam, você quer ter saúde, você tem que ter um intestino saudável. Então, se você usa antibiótico, você destrói essas bactérias. E aí você tem que recompor, tem que restabelecer a flora intestinal. Aqui está um intestino saudável, aqui está um intestino em estado ruim, aqui está um intestino em péssimo estado. Então esse intestino, o que ele está fazendo? Ele está o tempo todo provocando toxinas que o dono desse intestino está absorvendo. Então eu posso dar vitamina, posso dar mineral, posso dar o que for. Se ele tiver um intestino desse jeito, não tem jeito ele ter saúde, não tem condições. Então por isso que a gente faz uso dos pré-bióticos, que são fibras que quando chegam no intestino, viram ácidos graxos de cadeia curta e são alimentados pelas células do intestino. Aqui, ó, os radicais livres, eles bombardeiam o nosso DNA. Olha aí, bombardeando, ó. Eles bombardeiam o nosso DNA e vai fazendo uma mutação no DNA. E daí gera câncer, por mutação, por radicais livres, acúmulo de radicais livres. Que muitas vezes uma disbiose, um intestino mal funcionante, gera radicais livres. Isso aqui eu já não vou falar de novo, porque é um absurdo, né? Muito bem. Primeiro, nós adoecemos por ingerir aquilo que não deveríamos. A água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado, está tudo contaminado. Está cheio de toxina no mundo. Segundo, nós deixamos de ingerir
coisas que nós deveríamos de ingerir. Então, o Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que a sua comida seja o seu remédio e que o seu remédio seja a sua comida.